Começando mais um teste de viagem aqui no canal, e o carro de hoje é o Fiat Fastback Impetus híbrido leve. É lógico que a gente vai falar para vocês e explicar direitinho qual a diferença entre um híbrido leve, um híbrido normal, um híbrido plug-in, falar se esse carro poderia ser considerado realmente como um híbrido de verdade ou ser mais fake, se faz alguma diferença. Esse aqui sendo o nosso teste de viagem, nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí para conferir essas questões que eu falei para vocês, assim como o consumo de combustível, se faz diferença na prática esse sistema, e também conferir os quesitos mais convencionais, como isolamento acústico, também o desempenho, questões de suspensão, direção e etc. As assistências à condução a gente vai deixar para um vídeo separado para a gente explorar melhor cada um dos itens. Deixa eu mostrar rapidamente o interior para vocês e vamos lá então para a estrada conferir como que o Fastback híbrido leve se comporta na prática. Vamos... Oi, meu amigo, hein? Vamos comer... Eita, lá. Eita, vai dar merda, hein? Rapaz do céu. Vamos começar aqui o nosso teste de viagem. Que situação caótica, hein? Ah lá, eles vão se matar, minha Nossa Senhora. Me desculpem pela voz, tá? Hoje eu tô um pouco aqui com a garganta não muito boa nessa mudança de temperatura, então talvez minha voz fique ainda mais estranha do que o normal ali no vídeo. Eu resetei aqui o trip de consumo D, então, pra gente conferir como fica no percurso 100% rodoviário, a média com gasolina e ar-condicionado ligado. Vamos começar falando sobre conjunto mecânico, que tem inclusive um ponto polêmico aqui no caso do Fiat Fastback 2026. Como eu disse para vocês, essa versão Mild Hybrid, ou híbrido leve, ou semi-híbrido, ou MHEV, que seria justamente Mild Hybrid Electric Vehicle. A gente tem um motor 1.0 turbo aqui como principal, aquele T200 que é turbo flex de 3 cilindros em linha com injeção direta de combustível, que segue rendendo de potência máxima 130 cavalos no etanol e 125 na gasolina. Já o torque máximo também permanece nos 20,4 kgfm com ambos os combustíveis. Mas a gente tem aqui um motor elétrico nesse carro que ele serve para substituir o alternador e o motor de partida. Ele tem somente 4 cavalos e, por incrível que pareça, apenas 1 kgfm de torque. São números realmente quase inexpressivos. Isso porque o motor elétrico ele só vai entrar em funcionamento quando você estiver entre 1.000 e 3.000 RPM, ou seja, rotações por minuto do motor a combustão. A potência máxima do carro chega a quase 6.000 rotações, são 1.750. Como o motor elétrico só vai entrar em funcionamento até 3.000 rotações, ele não interfere na potência máxima do carro. Por isso que os números de desempenho, por exemplo, também não se alteram em relação a isso. A questão aqui desse motorzinho elétrico é que ele vai auxiliar o motor a combustão em algumas acelerações. Na estrada você nem vê ele atuando, mas na cidade você percebe até aqui pelo layout do painel de instrumentos que nas subidas, sobretudo, ele deixa o carro um pouco mais suave. Então a rotação do motor fica um pouco mais baixa do que normal. Por quê? Parte dessa força está sendo entregue pelo motor elétrico. Então ele serve como um apoio, mas ele não consegue tracionar diretamente as rodas. Por isso que ele é um semi-híbrido, por isso que ele é um híbrido leve. Você tem também o híbrido convencional, que aí o próprio motor a combustão que recarrega a bateria e ele consegue tracionar o carro. Pouco, né? Por pouco tempo, mas consegue. Tem o híbrido ainda plug-in, que você conecta na tomada para recarregar a bateria. E tem também o 100% elétrico, né? Esse vocês já sabem muito bem como que funciona, não tendo motor a combustão. Esse conjunto mecânico, ele também continua aqui com câmbio CVT de 7 marchas simuladas, como a gente já tinha anteriormente. Isso não mudou. E a tração também permanece somente nas rodas da frente. Seria legal um Fastback com tração nas 4 rodas. Não faz sentido? Não faz, mas seria legal. E claro, se a gente falou sobre aqui um carro híbrido, por mais que seja um híbrido leve, muita gente fala, esse carro não pode ser híbrido. E eu até concordo, chamar ele somente de híbrido é errado, tem que ser semi-híbrido. Mas, pela legislação brasileira, ele é sim um híbrido de fato, tá? Por isso você tem inclusive a isenção de IPVA em alguns locais, alguns estados, ou um desconto, né? E também pega isenção de rodízio aqui na cidade de São Paulo.
Mas enfim, o que eu queria falar para vocês é sobre a bateria. Ela é feita de íons de lítio, fica aqui embaixo, eu estou entre aspas sentado na bateria, porque ela fica embaixo do banco do motorista. Ela tem um sistema de somente 12 volts, ou seja, é parecido com aquela bateria de chumbo ácido que você tem normal do carro, né? A bateria que você troca ali de tempos em tempos. A bateria não é muito maior nem nada disso, tanto que ela tem somente 11 amperes e uma capacidade minúscula de 0,13 kWh. Então realmente é muito pouco. Pelo menos ela vai recarregar também bem mais rápido, né? E como que faz a recarga dessa bateria? De modo 100% automático. Assim como acontece em outros tipos de híbridos e também nos elétricos, quando você tira o pé do acelerador ou então pisa no pedal do freio, ele vai inverter a rotação do motor elétrico para recuperar energia. Então ele vai transformar energia cinética, que é aquela de movimento, em energia elétrica. E assim você consegue recarregar um pouco da bateria. Nesse caso aqui, como ela é bem pequena, você recarrega ela completamente várias vezes durante um percurso mais longo. Então você gasta, recupera, gasta, recupera. Com isso, o carro, na teoria, ele fica mais econômico e também mais suave, né? Você sente ele vibrar menos, você escuta menos o motor. Quando você liga o carro também, né, aquela primeira partida ou pelo start-stop, ele também é mais suave do que se tivesse somente o motor. E a gente pode falar agora sobre preço e isolamento acústico. Olha, hoje eu estou sofrendo um pouco aqui, porque como eu disse, minha garganta já não está das melhores. Para manter nosso padrão, eu deixei o ar-condicionado ligado, e esse carro tem um isolamento acústico bem ruim, para ser sincero. Então eu tenho que falar mais alto do que eu gostaria, para que vocês possam me ouvir. Se eu falasse muito baixo, o barulho de vento incomodaria muito vocês, se é que já não está incomodando, porque dá a impressão de que tem algum vidro aberto, ó, e não tem, tá? É o trabalho de isolamento acústico que realmente é muito simples nesse carro. Poderia e deveria ser melhor por esse preço. E vamos falar dele então, porque nenhum carro é de graça, infelizmente, né? A gente tem que pagar, inclusive pagar caro atualmente. Esse carro aqui nessa versão Impetus, que é a mais completa com motor 1.0 turbo, custa hoje R$167 mil, 168 na verdade, arredondando. Só que essa unidade que nós estamos testando tem alguns opcionais além da pintura metálica. Então ele vai ali para quase R$179 mil. Pois é, fica mais caro do que a versão 1.3 turbo, vai entender, né? Falemos agora sobre direção e também suspensão. Claro, a gente tem aqui poucos desníveis na estrada, mas eu posso dizer que esse carro é sim confortável. Ele poderia ser até um pouco mais. Como ele tem rodas de liga leve aro 18, os pneus também têm um perfil um pouco menor. E isso acaba atrapalhando um pouco o conforto do carro. Então em alguns momentos você sente que ele fica um pouquinho mais seco, sabe? Que ele dá aquela tremidinha um pouco maior, né? Mas a calibração da suspensão em si é mais voltada para o conforto. A gente vai falar sobre dinâmica, inclusive, no vídeo de avaliação completa. E a direção, eu gosto muito desse acerto aqui da Fiat, porque ele é bastante leve, principalmente na cidade, mas sendo elétrico progressivo, lógico, aumentou a velocidade e ele também enrijece a direção, ela fica mais dura. Não é assim uma direção muito direta, né? Ó, vocês podem ver, parece que ela demora um pouco para apontar, ela tem como se fosse uma certa folga, mas não é nada muito grande. Você sente aqui uma rigidez na medida certa, digamos, para um uso na estrada. E como assim? Eu tô indignado que você tá assistindo esse vídeo até aqui, eu aqui nesse sol do caramba, com a voz meio rouca, gravando pra vocês, e até agora você não deixou um like aqui embaixo, você não hypou o vídeo. Ah, por favor, né, ajuda a gente aqui. Então arrasta ali os comentários pro lado, tanto pro esquerdo quanto pro direito, que você vai achar a opção de hypar gratuitamente. Se você quiser hypar pagando, aí você vai me deixar ainda mais feliz, né? Mas de qualquer forma eu já agradeço esse apoio de vocês. Agora vamos falar sobre o consumo de combustível. Eu ressalto primeiro que essa versão pesa 1.271 quilos. Logicamente não é a mais pesada da linha, porque você tem a 1.3, inclusive a Abarth, que também é 1.3 turbo. Não é um peso muito grande para o porte do carro, tá? Inclusive as dimensões eu vou citar melhor para vocês na hora da avaliação completa. Agora, segundo o Inmetro, ele diz que na estrada com gasolina, como estamos aqui, ele faz 13,9 km por litro. Será?
Vamos conferir, hein? A gente tem aqui um percurso feito em 13 minutos, velocidade média de 107 km por hora. Ele diz que a gente ganhou ali 0,10 kWh nesse trecho, foram 24,3 km rodados e o consumo 19,2 km por litro. Realmente achei bastante econômico aqui na estrada, um consumo realmente excelente. Já está no modo esporte, vamos lá o desempenho, eu vou colocar aqui em 30 por hora, ó. Pé no fundo. Demorou um pouco, como se fosse para reduzir, né? Mas vamos lá, ó. Foi depois. Lembrando que o CVT ele simula a marcha, né? 100 por hora, 110, 120. Eu coloquei aqui até na tela, onde ele mostra o percentual de potência, também do turbo, a força G e o contagiros ali em forma de barra horizontal. Sinceramente, gostei do desempenho. Não vou dizer para vocês que é o melhor desempenho do mundo, porque não é. Porém, entre os carros 1.0 turbo dessa categoria, eu acho que é sim um destaque desse carro, sim. Acho que o desempenho é um ponto positivo. Não me parece realmente ter diferença em relação aos carros que não são híbrido leve, né, da Fiat, que vários usam esse motor, né, Fiat, Citroën, Peugeot e etc. Mas ele por si só já tem ali um bom desempenho. Aqui é 100 por hora, vamos lá, tá no modo esporte, tá? 100 por hora, pé no fundo. Olha lá, o 110, 120. Não demora, né? Ainda mais que estamos com gasolina, onde ele tem 5 cavalinhos a menos do que com etanol. Ar-condicionado tá ligado, que rouba um pouco de potência da motorização. E para piorar, ainda é uma subidinha aqui, né? Não um super íngreme, mas é. Então, lógico, afeta com certeza o nosso desempenho. Mais uma aceleração, eu vou voltar aqui para 100 por hora, continua no modo esporte, hein? Pé no fundo. 110, 120. Chegou. Agora, eu só acho que no modo esporte, apesar dele já aumentar um pouco a rotação, ó, eu tirei do modo esporte, ele tá aqui em 2.000 rotações. Coloquei no esporte, ele subiu para quase 3, ó. Mas acho que ele poderia ficar até um pouco mais alto ainda para ajudar ainda mais nas retomadas. Então vamos fazer de 110 aqui, ó. Pé no fundo. Ó, 120. Tirei até um pouquinho antes, tá? Agora, pessoal, falando um pouco sobre o painel de instrumentos, então você tem novas telas aqui no painel de instrumentos de 7 polegadas relativos a esse sistema MHEV. Aqui no painel principal, você já encontra ali do lado direito a carga da bateria. Desde que a gente começou ali o trecho, ela já estava completa. E quando a gente freia aqui, você tem ali do outro lado um medidor de energia. Então, ao frear ou desacelerar, né, deixar o carro perder velocidade sozinho, você vê ali que ele está recuperando carga. Ele aparece até um outro símbolo ali na parte superior direita para indicar a recuperação de energia. Só que quando a gente pisa aqui, mesmo estando a 2.000 rotações, ó, ele não atua. Você pode ver que ele não está gastando energia. Por isso que a bateria está cheia desde que a gente começou. Então é para velocidades menores. Se fosse um sistema híbrido leve de 48 volts, aqui são somente 12 volts, você teria até uma função de velejar. Um carro dessa categoria de crossovers compactos que tem o sistema de 48 volts, o Kia Stonic. E lá, quando você está em velocidades constantes, como por exemplo agora, não estou acelerando, ele consegue desligar o motor a combustão e ficar só na parte elétrica. Esse não consegue, justamente porque a bateria é bem pequena e o sistema é mais simples, é 12 volts. Eu acredito que merecia, sim, pelo preço do carro, um sistema já mais complexo de 48. O Stonic, tudo bem, ele é um pouco menor, mas ele é mais barato, custa R$155 mil, e ele já tem esse sistema. Também tem motor 1.0 turbo. Então por que não colocar aqui também, né, Fiat? Quando você vai trocando as telas aqui do painel de instrumentos, você também encontra uma animação, que é o fluxo de energia. Fica bem bonito, inclusive, ele mostra as rodas girando. Com o carro parado, as rodas ficam paradas também. E nesse caso a gente percebe aqui na estrada, ó, que ele mostra que está cheia a bateria, que o carro está andando, mas ele não mostra aquela animação de jogar energia para as rodas. Ele só mostra quando recupera. Então ele está verde ali, mostrando que está saindo energia das rodas para ir para a bateria. Pena que na estrada ele não atua. Então, naquele consumo que vocês viram, ele praticamente não teve nada de influência
desse sistema híbrido leve, tá? O 1.0 turbo convencional provavelmente já teria feito aquele consumo que vocês viram. Ainda mais que esse carro é coupé, que ajuda um pouco na aerodinâmica, então ele é até mais econômico do que um Pulse. Aqui, por exemplo, ó, enquanto eu estou em 70 por hora mais ou menos, ele já ativou. Nessa subidinha, ele realmente mostrou pra gente que ele estava atuando pelo motor elétrico para auxiliar o motor a combustão e diminuir o giro dele, né? Você poupa esforço, é para isso que esse sistema MHEV está aqui. Vamos conferir como que ficou o consumo no trecho total de estrada, incluindo as aceleradas que a gente deu. 36,8 km rodados em 22 minutos, com 98 km por hora de velocidade média. 0,19 kWh de ganho de energia nesse trecho, e o consumo então 17,8 km por litro. Ainda muito bom para um carro, como eu disse, desse porte, com ar-condicionado ligado e considerando essas boas aceleradas que a gente deu. Então o consumo na estrada, pelo menos, o Fastback realmente está de parabéns. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu tenho a dizer para vocês sobre o Fiat Fastback Impetus semi-híbrido é que é realmente um carro muito bom. Vou falar disso na avaliação completa, mas o que me pega aqui realmente é o preço. Acho bastante elevado, quase 180 mil reais por essa versão, considerando que você tem ali o 1.3 Turbo, né, o Limited Edition, basicamente no mesmo preço, até mais barato ali, na verdade. Ou seja, é um carro que apenas deveria custar menos. Me desculpem pelos latidos, tá, pessoal? Não sou eu que tô latindo, então não posso controlar isso. A gente tem aqui um carro bem acertado em quesito suspensão. Isolamento acústico pelo preço realmente decepciona, mas o desempenho é bom. O consumo também é muito bom, pelo menos na estrada, né, como eu mostrei aqui para vocês. Para viajar, você tem um baita de um porta-malas, embora o espaço para cabeça ali nos bancos traseiros seja também decepcionante. Mas, enfim, é gostoso de dirigir, aliás, não pensando, claro, em uma condução esportiva, mas é gostoso de dirigir sim. E o sistema de som, eu vou considerar ele como mediano, mas ele até que é bom por ter somente 4 alto-falantes. Pelo menos a ficha técnica do carro não especifica os 2 tweeters, né? Diz que são só 4 alto-falantes no total. Falando agora sobre o consumo para vocês, o percurso C foi o que a gente resetou lá no começo, e isso lá em São Bernardo do Campo. Então essa média de consumo com ar-condicionado ligado o tempo inteiro na gasolina, inclui também o trecho urbano de São Bernardo, o trecho urbano de São Paulo, a Marginal, a estrada, o trecho urbano de Jundiaí e etc, tá? Da viagem total. Foram 79,5 km rodados em 1 hora, na verdade, e 22 minutos, tá? É que o carro estava parado aqui, a gente manobrou, e ele fica mudando a velocidade média e contando o tempo se a chave estiver acionada, mesmo com o motor desligado, o que eu não acho que faça sentido. Foram 0,81 kWh de ganho de energia, a velocidade média foi de 57 km por hora e o consumo, na verdade, 15,7 km por litro, assim que a gente chegou aqui. Na gasolina e com ar ligado, realmente, para o trajeto inteiro, incluindo as aceleradas que a gente deu, achei um consumo realmente bastante bom. Ah, não acredito que você vai sair desse vídeo sem deixar a sua opinião aqui embaixo. Ah, não dá, né? Já opinei aqui sobre o Fiat Fastback Impetus para vocês, então quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessas médias de consumo, o que vocês acham do carro de modo geral. Você pagaria quase 180 mil reais? Quero saber, então deixa aqui embaixo para mim. E se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.